Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre TDAH, ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é um transtorno que tem início na infância e compromete o funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida e que se caracteriza por 3 grupos de alterações: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Vamos lá, o que se entende por hiperatividade? Hiperatividade é, como o nome indica, o aumento da atividade motora. A pessoa hiperativa é inquieta, está quase constantemente em movimento. Se é criança, os professores descrevem que ela se levanta da carteira a todo instante, mexe com um, com o outro, fala muito. Parece que é elétrica, ou que está com o motorzinho ligado o tempo todo. Raramente consegue ficar sentada, mas se é obrigada a permanecer sentada, se revira o tempo todo. Bate com os pés, mexe com as mãos, ou então acaba adormecendo. Dificilmente consegue se interessar por uma brincadeira em que tenha que ficar quieta, mas pelo contrário, está sempre correndo, subindo em móveis, árvores e frequentemente em locais perigosos. Às vezes, nem para comer essa criança consegue sentar, quanto mais para assistir a um programa de televisão ou ler um livro ou uma revista. Como aparece a hiperatividade num adolescente ou no adulto? Adolescentes e adultos hiperativos costumam se mostrar de forma um pouco diferente das crianças, pois é próprio dessas idades mais avançadas uma redução normal na atividade motora. Então, muitas vezes, o que predomina no adolescente e no adulto é uma sensação interna de inquietação. Ou então eles se mostram sempre ocupados com alguma coisa, dando a impressão de estarem sempre muito atarefados, quando na verdade o que ocorre é uma dificuldade em diminuir o nível de atividade. Adultos têm dificuldade em sair de férias ou comumente se ocupam com várias atividades ao mesmo tempo, sem contudo conseguir completar nenhuma delas. Hiperatividade é sinônimo de TDAH? A rigor, hiperatividade significa apenas o aumento da atividade motora, que pode se encontrar em diversos distúrbios psíquicos, como na esquizofrenia, na fase maníaca do distúrbio bipolar, em certos quadros ansiosos, com agitação e até mesmo em caso de reações a certos medicamentos, antiasmáticos, antialérgicos, etc. Ou em consequência de certas doenças físicas, como hipertireoidismo, doenças cerebrais, etc. Vamos lá agora saber um pouquinho sobre o que é impulsividade. Impulsividade é a deficiência no controle dos impulsos. Podemos entender impulso como a resposta automática e imediata a um estímulo. Por exemplo, se vemos alguma coisa apetitosa, queremos possuí-la. Se alguém nos incomoda ou agride, nosso impulso é afastá-lo ou revidar, agredindo-o de volta. Se observamos uma criança pequena, fica fácil termos uma ideia do que é impulsividade, porque nessa fase a criança naturalmente ainda não desenvolveu nenhum controle sobre seus impulsos. Isso, aliás, responde por uma das belezas da criança pequena. Ela é totalmente espontânea. Em outras palavras, não tem freio nenhum. Somente à medida que a criança cresce é que a educação vai criando esse freio interno, através de um processo de inibição da resposta imediata. É como se, nesse aspecto, a pessoa com TDAH permanecesse criança, no sentido que suas reações quase sempre são imediatas, sem reflexão. Vamos ver agora como aparece a impulsividade na clínica. A pessoa impulsiva tem reações súbitas de supetão, responde ou reage sem pensar e só vai pensar depois. Costuma dar uma resposta sem escutar a pergunta por inteiro, mas a marca registrada da impulsividade é a impaciência, a dificuldade de esperar. Dizem que o verbo esperar não existe no dicionário da pessoa com TDAH. Nas brincadeiras, não conseguem esperar sua vez, intrometem-se nas conversas dos outros, nunca obedecem filas. Adolescentes e adultos impulsivos dirigindo um carro constituem um perigo. Como não conseguem esperar, ultrapassam perigosamente, avançam sinais, querem sempre chegar rápido e por isso correm demais. A impulsividade também pode se mostrar através de um comer impulsivo, um comprar por impulso e também por tomar decisões por impulso, como por exemplo romper um relacionamento ou assumir um compromisso sem pensar bem.
Crianças e adultos impulsivos costumam ter reações explosivas súbitas. Diz o que veio à cabeça, mas caracteristicamente essa reação logo passa. Se arrependem e tratam a outra pessoa como se não tivesse tido aquela reação poucos minutos antes. Isso é importante para distinguir TDAH de outros distúrbios nos quais a raiva e o ressentimento duram horas e até dias. E a desatenção? Como se apresenta no TDAH? A falha da atenção pode aparecer de diversas formas. A pessoa com TDAH não consegue manter a concentração por muito tempo. Daí que, se começar a ler um livro, na metade da página não consegue lembrar o que acabou de ler. Até mesmo numa conversa são capazes de perder o fio do assunto. A desatenção é responsável por erros tolos que o estudante comete em matérias que ele seguramente domina, mas que no momento da prova sua atenção caiu. Outras vezes, a mente da pessoa com TDAH parece que não tem um filtro e por isso qualquer estímulo é capaz de desviar a atenção dessas pessoas. Assim, é que numa aula, por exemplo, basta passar alguém no corredor ou acontecer um ruído na rua para deixar a pessoa perdida em relação ao que está sendo falado pelo professor. Algumas vezes, a pessoa com TDAH não é capaz de dar um recado, simplesmente por não se lembrar disso no exato momento em que encontra a pessoa que deve receber o recado. No entanto, basta alguém perguntar qual o recado que ela ficou de transmitir, que certamente ela irá lembrar. Dito de outra forma, sua memória está conservada, é que essa pessoa não consegue se lembrar de algo no momento em que deveria fazê-lo. Comumente, também essa pessoa sai de uma parte da casa para outra a fim de pegar algo, mas ao lá chegar, não consegue recordar o que foi procurar. Ou então pensa em dizer alguma coisa e logo em seguida já não tem a menor ideia do que ia falar. O que falha nessas pessoas é um tipo de memória denominada memória de curto prazo ou memória operacional. A desorganização é comum no TDAH? A pessoa com TDAH é comumente muito desorganizada, graças, em primeiro lugar, à falha da atenção, mas também devido à sua hiperatividade. Por isso, frequentemente perde ou não sabe onde colocou objetos, tais como canetas, óculos, livros, chaves, telefone, celular, etc. E não é raro depois achar esses mesmos objetos nos locais mais estranhos, porque foram inadvertidamente colocados ali no momento de distração, quando um outro estímulo desviou a atenção do que a pessoa estava fazendo. TDAH e hiperatividade não são sinônimos, embora seja comum se dizer que uma determinada pessoa é hiperativa, quando quer dizer que ela apresenta TDAH. Na maioria das vezes, a pessoa com TDAH é hiperativa sim, mas nem sempre. Em aproximadamente 1/3 dos casos de TDAH, se apresenta sem sinais de hiperatividade. E esses casos que cursam sem hiperatividade são mais frequentemente no sexo feminino, embora haja meninos também com TDAH do tipo predominantemente desatento. Como se reconhece essas pessoas que apresentam TDAH sem hiperatividade? Aí todas aquelas manifestações de desatenção descritas, que a gente acabou de falar, predominam no quadro clínico. Em outras palavras, a criança é quieta, calada, introvertida, às vezes tímida, muitas vezes é até obediente, mas vive desatenta, não se concentra em quase nada que faz, parece que vive no mundo da lua, esquece-se frequentemente do que tem a fazer. Esse tipo clínico, sem hiperatividade, é denominado TDAH predominantemente desatento. Esse tipo predominantemente desatento costuma passar mais desapercebido que os outros tipos, em que também existe a hiperatividade? Sem dúvida. Muitas crianças com TDAH predominantemente desatentos são erradamente consideradas pelos professores e até mesmo pelos pais como pouco inteligentes, sem aptidão para os estudos. Outras vezes são vistas como preguiçosas ou apenas muito tímidas. Como é feito o diagnóstico? Quais são os critérios diagnósticos para o TDAH proposto pela Associação Americana de Psiquiatria? São 18 questões, são 18 sinais. A pessoa apresenta com frequência, não apenas uma vez ou outra, as características que eu vou relatar agora. 1.
deixa de prestar atenção em detalhes e comete erros por descuido em atividades escolares, no trabalho ou em outras atividades. É o caso do estudante que sai da prova e percebe que errou muita coisa que ele próprio considera fácil. 2. Tem dificuldade para manter atenção em tarefas ou jogos. Isso fica muito claro na dificuldade de ler. Muitas pessoas com TDAH jamais leram um livro até o final. 3. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. As mães e esposas acham até que a pessoa é surda. 4. Não segue instruções e não termina deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais. O estudante não lê o que pede a questão e tenta adivinhá-lo. O adulto não é capaz de ler um manual de instrução de um novo aparelho. 5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. A desorganização é quase sempre muito grande. 6. Evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante, como tarefas escolares ou deveres de casa. O estudante com TDAH quase nunca consegue fazer os deveres por conta própria e os adia até a última hora. 7. Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Por exemplo, brinquedo, lápis, livros, nunca sabe onde guardar as coisas. 8. Distrai-se por estímulos alheios à tarefa. Basta às vezes o menor ruído que a pessoa perde o que estava fazendo ou escutando. 9. Apresenta esquecimento nas atividades diárias. Quando recebe o recado, dificilmente transmitem corretamente. Se lhes pedem para comprar 2 ou 3 coisas, fatalmente alguma vai ser esquecida. Bom, agora vamos falar dos sinais de hiperatividade mencionados no DSM-4 pela Associação Americana de Psiquiatria. A pessoa apresenta com frequência e não apenas ocasionalmente as seguintes características. 1. Agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. É característico balançar constante das pernas ou bater com a ponta dos pés no chão. 2. Abandona sua cadeira na sala de aula ou em outras situações em que deveria permanecer sentado. 3. Corre ou sobe demais de forma não apropriada. Em adolescentes e adultos, pode se limitar a uma sensação subjetiva de inquietação. 4. Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer. 5. Está a mil ou age como se estivesse a todo vapor. Nossas avós diziam que a criança parecia que tinha um bicho no corpo inteiro, que por vício de linguagem acabou terminando em bicho carpinteiro. 6. Fala em demasia. Essas pessoas são maus ouvintes, mas por outro lado são a alegria de uma reunião, porque nunca deixam ter um minuto de silêncio. 7. Dá respostas precipitadas antes de ouvir a pergunta inteira. 8. Tem dificuldade para esperar sua vez. Dizem que o verbo esperar não existe no dicionário dessas pessoas. Não consegue esperar numa fila de banco ou quando estão dirigindo o carro. É difícil também que espere o melhor momento para falar sua opinião ou para tomar uma decisão qualquer. 9. Interrompe ou se intromete em assuntos dos outros, como conversas ou brincadeiras de outras pessoas. Bom, gente, aqui a gente já falou então das 18 perguntas, né? 9 relacionadas à desatenção e 9 relacionadas à hiperatividade e impulsividade. Podemos classificar o TDAH em 3 subtipos: tipo combinado, tipo predominantemente desatento e tipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Que outras exigências faz a Associação Psiquiátrica Americana para diagnosticar o TDAH? A primeira, como já vimos, é que esses sintomas ocorrem em número de 6 grupos dos sintomas de desatenção e o mesmo para o grupo de sintomas de hiperatividade e impulsividade, além de sua presença se caracterizar por ser de tal forma mais intensa que em outras pessoas da mesma idade. Em segundo lugar, também já vimos, é necessário que a ocorrência desses sintomas seja frequente, porque é fácil de verificar que todas as pessoas podem apresentar, uma vez ou outra na vida, um ou vários dos sintomas mencionados, e não seria possível dizer que todas as pessoas têm TDAH. 3. Depois, é necessário que esses sintomas tenham surgido durante a infância. 4. Também se requer que esses sintomas estejam causando prejuízo no funcionamento da pessoa em 2 ou mais áreas de sua vida. 5. Por último, outra condição é que esses sintomas não estejam sendo provocados por nenhum outro distúrbio conhecido. Então, não é qualquer pessoa que apresente algum dos traços descritos, como pode parecer à primeira vista, que preenche esses critérios para diagnóstico. Bom, gente, lembrando aqui que o diagnóstico correto deve ser feito sempre por um profissional,
psicólogo, psiquiatra ou neurologista, ok? E agora vamos falar resumidamente sobre o tratamento do TDAH. O programa de tratamento, de modo geral, deve incluir 3 componentes: conhecimento a respeito do transtorno, medicação e psicoterapia. Bom, em relação ao medicamento, o medicamento mais utilizado é a Ritalina. A Ritalina apresenta também seus efeitos colaterais que o médico deve procurar evitar, portanto, só deve ser usado com orientação do médico, que a conhece e manuseia com experiência. Todavia, é um medicamento que já existe há mais de 40 anos, cujos efeitos são bem estudados e conhecidos. Usada adequadamente e quando há indicação, a Ritalina não induz a dependência. É importante lembrar que a Ritalina é muito usada nos Estados Unidos, país em que a fiscalização é bastante rigorosa. Bom, gente, vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau!